Filipenses 4, de 4 a 20. Podemos mais uma vez nos colocar em pé? Nos diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por estarmos na tua casa, por nos reunirmos como igreja, igreja do Senhor, corpo de Cristo, teu Filho amado. Nós te louvamos, ó Deus, porque somos propriedade exclusiva do Senhor. Fomos comprados por um alto preço, um preço muito caro. O sangue, o sacrifício do teu Filho amado em nosso lugar. E foi o teu Santo Espírito quem aplicou todas essas verdades ao nosso coração. Foi o teu Santo Espírito que usou a tua palavra para transformar a nossa vida, para nos tirar das trevas, nos transportar para a luz maravilhosa do Senhor. Ó Deus, dar vida a todos nós que um dia estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E é esse mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou Paulo a deixar esse texto tão maravilhoso aos crentes da cidade de Filipos. É o teu Santo Espírito quem preservou a tua palavra, usando a igreja, os teus servos. Muitos deram a vida, morreram para que essa palavra chegasse até nós, como nós temos hoje. E é o teu mesmo Espírito quem aplica as tuas verdades no nosso coração. Por isso, ó Deus, pedimos que o Santo Espírito do Senhor venha nos ajudar nesse momento, iluminar a nossa mente e coração, para que entendamos a tua vontade, para que, ó Deus, esse texto seja um texto prático para a nossa vida. Amém. E mude aquilo que precisa ser mudado no nosso coração e mente. Amém. Fica conosco, Deus, nós pedimos tua bênção nessa hora, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Nós estamos vivendo tempos de descontentamento. As pessoas estão com o emocional muito abalado de uma forma geral. Muita gente abalada emocionalmente, talvez
piorando, né? Ou piorou por conta da pandemia, o que trouxe outros abalos, outras situações complicadas no coração e na mente das pessoas. Então, o que nós notamos conversando com pessoas diversas em diversos lugares, elas estão precisando de um alívio, precisando de uma boa notícia, uma boa nova. É interessante como nós vivemos num mundo de más notícias. Basta ligarmos rádio, TV, acessarmos um site de notícias e nós vamos encontrar boa parte dessas notícias como notícias ruins e que entristece o nosso coração. E se alimentarmos o nosso coração e mente o tempo inteiro com essas notícias, a tendência é ficarmos ainda mais abalados emocionalmente. E tudo isso tem gerado tristeza no coração das pessoas. As pessoas estão vivendo numa profunda tristeza, melancolia, e muitas coisas estão sendo ditas com relação a isso, né? Eu me recordo de um livro muito interessante, publicado recentemente pela editora Nutra, Conhecimentos Médicos para o Conselheiro Cristão, de Charles Hodges. E esse homem é um médico, ao mesmo tempo um conselheiro bíblico, e ele reeditou esse livro. Esse livro já é um livro muito antigo, de décadas atrás, mas porque a medicina mudou muitas coisas, a medicina alcançou muitas coisas boas, ele então decidiu reeditar o livro para nos instruir de que maneira nós podemos ajudar as pessoas, usando até mesmo os recursos da medicina que são presentes de Deus. O próprio livro mostra isso. O quanto a medicina pode ser um presente de Deus nas nossas mãos, ferramenta de Deus para abençoar a vida das pessoas. No entanto, a crítica que esse livro faz é a mesma que até muitos incrédulos estão fazendo. Esses dias eu estava numa livraria, num shopping da cidade, e me chamou a atenção de uma americana, não é cristã, não é crente, não é temente ao Senhor, e ela estava fazendo uma crítica, o seu livro inteiro era sobre isso. O quanto as pessoas estão viciadas em medicamentos. O quanto as pessoas estão buscando na medicação fuga. E não vão conseguir resolver os seus problemas clínicos médicos. Esse livro de Charles Hodges, o conselheiro, ou Conhecimentos Médicos para o Conselheiro Cristão, ele aponta exatamente isso. Ele diz o seguinte: até 1980, toda a tristeza era vista de uma forma diferente. Por exemplo, até 1980, segundo os médicos, se você soubesse o motivo da sua tristeza, isso não era considerado depressão, era considerado apenas tristeza. Um exemplo: eu perdi alguém que eu tanto amo, eu estou enlutado. É lógico que se você perdeu alguém que você tanto ama, você vai passar semanas entristecido, sentindo a falta dessa pessoa que você ama. Isso vai trazer tristeza ao seu coração. Então, até 1980, os médicos entendiam: isso não é depressão, isso é uma tristeza. Pode ser, talvez, um estado depressivo, mas é uma tristeza que tem nome, tem razão de existir, tem sentido. E apenas aquele tipo de tristeza em que a pessoa está tudo bem na sua vida, está tudo bem na sua família, no seu trabalho, ao redor dela, tudo vai bem naquele momento, e ainda assim ela se sente entristecida. E aí os médicos em 1980 ou até 1980 diriam: essa pessoa está sofrendo de depressão. E segundo esse médico, isso mudou. Qualquer tristeza que dure mais do que 2 semanas já é considerada depressão. A crítica que ele faz é a seguinte: se eu não souber identificar o que é tristeza e o que é depressão, eu posso dar o remédio errado. Eu posso trazer mais problemas para as pessoas. E segundo ele, junto com uma equipe de conselheiros e de médicos, as pessoas estão indo para as medicações, tentando fugir da realidade. Algo que poderia ser resolvido com uma terapia, um aconselhamento, uma conversa com um amigo. De repente a pessoa não quer isso, ela quer se isolar e ela decide tomar um comprimido, porque ela acha que o comprimido resolverá todos os seus problemas. Então, nós temos que tomar esse cuidado. De que maneira nós precisamos lidar com a nossa mente, com o nosso coração? De que maneira eu devo encontrar em Deus e na palavra de Deus o contentamento? As pessoas estão vivendo de maneira descontente, e a palavra de Deus mostra para nós, principalmente nesse texto,
que nós temos de Deus, ou deveríamos ter de Deus, contentamento. Paulo vai trazer essa abordagem aqui aos Filipenses. Paulo vai usar vários capítulos da carta de Colossenses, que nós lemos vários versículos, para mostrar que toda a nossa suficiência, satisfação e alegria precisa estar no nosso Salvador. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos em Deus tudo aquilo que precisamos para ter uma mente e um coração saudável, para ter uma mente e um coração contente, feliz. O que Paulo está mostrando nesse trecho aqui da carta aos Filipenses, já terminando a sua carta, o que ele está mostrando é o mistério do contentamento. De que maneira a igreja deve viver contente, alegrando-se em Deus. E talvez você pense assim, a vida de Paulo era uma vida muito fácil, porque ele era apóstolo. Será que era mesmo? Nós sabemos o contexto dessa carta. Paulo estava passeando de férias numa ilha bonita, num cruzeiro. Paulo estava fazendo o que da vida nesse momento? Os irmãos lembram? Preso. E mesmo preso, mesmo com o seu julgamento próximo, sabendo que dificilmente ele deixaria de morrer por Cristo, de maneira injusta, é verdade, ele não havia cometido crime algum, mas ele sabia que ele corria grande risco de morrer por Jesus. E ele estava ali preso, privado dos seus amigos, da própria igreja, mas ele mostra à igreja o quanto a igreja precisa se alegrar em Deus. Aliás, a própria criação da igreja de Filipos já tinha essa marca. Nós lembramos no livro de Atos que quando Paulo chega ali em Atos, ele prontamente é preso com Silas lá na prisão, e eles fazem o quê? O que nós faríamos se tomássemos uma surra injustamente, não é? Talvez nós ficaríamos reclamando, Senhor, tudo acontece comigo, por que todos os problemas acontecem comigo? É assim que a gente age muitas vezes, é assim que a nossa sociedade atual age, cultivando, olhando para a sua própria dor, cultivando uma autocomiseração, cultivando os seus próprios problemas. Mas Paulo e Silas, quando fundaram a igreja de Filipos, ele fez o quê? Eles fizeram o quê? Louvaram ao Senhor. Passaram aquela madrugada numa prisão fria, sombria, mas a luz de Deus ali estava presente com eles, alegrando, aquecendo o coração deles, e nada podia tirar deles esse contentamento que só Cristo pode dar. O mistério do contentamento, nós temos algumas lições aqui no texto. A primeira lição é que a nossa suficiência está somente em Deus. Quantas vezes nós achamos que precisamos de algo para sermos felizes? Precisamos de conquistar algumas coisas para encontrar satisfação, contentamento. O texto mostra que a nossa suficiência está plenamente, completamente em Deus. Vejamos lá, voltemos lá para o verso de número 4 do capítulo 4. Ele diz assim: alegrai-vos sempre. Ter alegria enquanto tudo vai bem é bom. Mas o texto dá uma ordem aqui. A alegria precisa estar na nossa vida sempre. E como que nós vamos encontrar essa alegria? Quando as circunstâncias, quando a enfermidade bate na nossa porta, na porta dos nossos familiares, quando as tristezas diversas da vida acometem ou chegam no nosso coração, quando aquilo que Pedro escreve na sua carta, na primeira carta, que há momentos de contristação, de muita tristeza, de que maneira nós vamos encontrar alegria sempre no Senhor? Ou como diz o salmista Davi lá no Salmo 34, bendizer ao Senhor em todo o tempo. Louvar enquanto tudo vai bem é muito bom, é muito fácil, mas o que Paulo está instruindo a igreja de Filipos é: a nossa alegria precisa ser sempre, e o segredo é no Senhor. Fora de Deus não tem alegria verdadeira. A alegria que o mundo dá, esse mundo caído, traz certa alegria, traz certo prazer, traz uma certa paz, sim, mas tudo isso é momentâneo, é passageiro e está ligado às circunstâncias. Por isso que as pessoas precisam de algo para ser feliz. Precisam de um vício, bebidas, drogas, precisam de dinheiro, precisam de estar bem-sucedidos nas suas vidas para serem felizes.
Mas o que Paulo está dizendo aqui não é isso. Ele diz assim, que a verdadeira alegria, a verdadeira suficiência da nossa vida está em Deus. Quando nós firmamos o nosso coração no Senhor, então nós encontramos o contentamento, a suficiência que só Deus pode dar. Só Deus pode encher o nosso coração com essa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quantas vezes a gente acha que os relacionamentos podem trazer alegria? Vamos lembrar que quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, buscando água, um sol matino, um sol muito forte ao meio-dia, no Monte Gerizim, o Senhor Jesus começa a conversar com aquela mulher, e ele oferece a água da vida para aquela mulher. E Jesus diz assim, 5 maridos você já teve, e com quem você vive não é teu marido. Aquela mulher achava que, quem sabe, em pessoas, em relacionamento, como muitos pensam hoje, se eu casar eu vou ser feliz, se eu tiver filhos eu vou ser feliz, se eu tiver aquele emprego eu vou ser feliz. E o Senhor Jesus diz o quê? Aquele que beber da água que Ele dá, nunca mais terá sede. Ele é a água da vida. Nós precisamos depositar toda a nossa esperança, alegria no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais um motivo aqui do mistério do contentamento, de que a nossa suficiência está em Deus, é que Ele é quem torna a nossa vida moderada, equilibrada. Nós perdemos o equilíbrio quando caímos com Adão e Eva. Todos nós somos seres transtornados pelo pecado. O pecado atingiu cada área da nossa vida, nosso coração, nossa mente. Por isso que nós temos dito, insistido lá com a igreja, o nosso tema de escola dominical durante o ano passado, e retomamos nesse ano, sobre aconselhamento bíblico, é sobre como cultivar mente e coração saudável. E uma das coisas que nós repetimos a cada aula, todos nós somos esquisitos. Temos problemas emocionais, físicos, espirituais. Só há um ser humano perfeito. E é quem? Quem é o varão perfeito? É Cristo. Só Ele tem o equilíbrio, mas é nele que nós encontramos o equilíbrio, a moderação. Por isso Paulo vai dizer que quando a nossa alegria está em Deus, a nossa vida encontra a moderação. E as pessoas têm que olhar para nós. Pessoas que não conhecem a Deus precisam reconhecer isso. Que somos seres equilibrados, moderados. Infelizmente há no meio evangélico movimentos, ideias completamente mirabolantes. E aí quando você vai conversar com um incrédulo sobre crente, sobre igreja, ele acha que nós somos todos iguais, né? Comparados àqueles movimentos malucos de uivo santo, de vômito santo, de línguas daqui e de lá, de barulhos e tantas parafernálias. Quando na verdade a marca de que Cristo habita em nós, uma das grandes marcas é o equilíbrio, a moderação. E Paulo vai dizer, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Nós não temos um Deus apenas transcendente, um Deus que domina sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que caminha com a gente, um Deus de perto, um Deus que está sempre do nosso lado, um Deus que se fez Emanuel, o Deus conosco. Então olha só, nós temos suficiência em Deus, porque nele temos alegria, nele temos moderação. E uma última coisa aqui, claro, temos outras coisas, mas eu queria deixar apenas mais uma nesse trecho aqui. A paz no coração e na mente. Vejamos lá o verso 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo usa uma expressão muito interessante aqui. Não andem preocupados demais, não andem com a mente esmagada, torturada, dividida, temerosa. São várias traduções possíveis aqui para a expressão usada por Paulo. Não andem dessa maneira, com a mente completamente dividida. Aliás, a ansiedade causa isso. A gente fica tão perturbado, pensando nos nossos problemas, que nós não conseguimos concentrar a nossa mente naquilo que realmente importa. E Paulo vai dizer, não andem ansiosos de coisa alguma. E de que maneira podemos vencer isso? Colocando diante de Deus aquilo que está incomodando. Através do quê? Da oração, da súplica e da
ação de graças ou ações de graças. 3 coisas interessantes aqui: orar a Deus, ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. Quanto mais em comunhão, quanto maior a nossa comunhão, melhor será o nosso coração e mente. Aliás, João Calvino já dizia, comentando Mateus 6, quando Jesus fala da importância da oração, Calvino dizia que a oração é como um baú, um tesouro tremendo que Deus nos deixou, mas que as pessoas deixam guardado e não usam. Será que nós agimos assim? Com esse meio de graça tão especial que Deus nos dá, que é a oração, a intimidade com Deus, a oração, a súplica, dando nome ao nosso problema para Deus, não porque Deus não sabe de todas as coisas, é claro que Ele sabe, mas Ele quer que nós venhamos diante dEle para abrir o nosso coração, para nos derramar diante dEle, dizendo: Senhor, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou passando por isso. Nós precisamos ter em Deus o nosso maior conselheiro, como Davi já diz lá no Salmo 16: até durante a noite o meu coração me ensina. Nós precisamos buscar conselhos do nosso maior conselheiro, que é Deus. Precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, dando nome aos nossos problemas, suplicando a Ele, porque só Ele pode satisfazer o nosso coração. Mas o texto dá algo muito importante aqui, poucas vezes utilizada na nossa vida. O texto termina no verso 6 com ações de graças. A gratidão precisa existir no nosso coração. E não é agradecer depois que recebeu. Paulo não está colocando essa condição. Se você receber a sua bênção, você agradece. É isso que ele está dizendo? Não. Coloque diante de Deus e agradeça. Cultive um coração agradecido ao Senhor. Encha o seu coração com ações de graças. Porque a maior graça já foi dada, já foi recebida. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Ele nos ouve, Ele nos atende. E Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo diz isso aos Efésios. Ele não vai fazer a nossa vontade. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, mas é do jeito de Deus. E Ele pode fazer grandiosas coisas quando nós nos alegramos nele, quando nós agradecemos a Ele. O texto ainda fala dessa paz, aquela mente que outrora estava ansiosa, dividida, amargurada, entristecida, preocupada, agora no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vejamos só, a alegria, a moderação, a paz. E ele retoma essa ideia no verso 8. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, se tem alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como nós estamos cultivando a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente? Será que nós estamos vivendo para a glória de Deus, olhando para o Senhor ou olhando para os nossos problemas? Aliás, uma coisa muito interessante que o livro Conhecimentos Médicos para o Conselheiro Cristão traz, ele diz o seguinte: quando alguém vem se aconselhar contigo para vencer uma depressão, uma tristeza profunda, algum problema sério, é justo que ela queira alívio. E cabe ao conselheiro dar ouvidos, estar atento a isso e mostrar a ela aquilo que Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz o seguinte, que às vezes isso se torna tão forte no coração da pessoa que o alvo da vida dela se tornou o quê? Eu quero me livrar dessa depressão. E quando eu faço isso na minha vida, eu estou fazendo o quê, irmão? Eu criei ídolos. Eu fiz da minha tristeza um ídolo. Ou de vencer a minha tristeza, isso se torna o meu maior ídolo, o meu maior desejo. E eu paro de amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós precisamos encontrar a nossa suficiência, o nosso contentamento apenas em Deus. Não na solução para os nossos problemas. Mesmo que porventura Deus queira derramar problemas da nossa vida, ainda assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Lembram disso? A tristeza de Abacuque por saber que vem uma nação muito cruel e vai devastar o povo de Deus. Mas ainda assim, ele se alegrava no Senhor. A nossa alegria precisa estar em Deus. A nossa suficiência é no Senhor.
ou está no Senhor? O mistério do contentamento, a nossa suficiência está em Deus. Segundo ponto aqui, a nossa força está em Deus, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Olha que o Senhor faz na nossa vida, que presente maravilhoso. Porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Irmãos, Deus nos deu o corpo de Cristo, igreja. Nós somos membros desse corpo para vivermos um com o outro, para compartilharmos a vida. E Paulo está se alegrando porque ele tinha uma igreja que o amava, que cuidava dele e do seu ministério. Deus nos dá esse presente maravilhoso. A igreja, ela é reconhecida assim como um grande meio de graça, porque nela estão todos os meios de graça: a palavra, a oração, o batismo, a ceia, a comunhão dos irmãos que nos fortalece a perseverarmos firmes no Senhor, a abrirmos o coração para os nossos irmãos. E aí eu queria que você pensasse nisso. Nós estamos numa reunião de presbitério. Eu queria que nós agora aplicássemos essa realidade desse texto para a nossa realidade de presbitério. Será que os conselhos aqui representados estão cuidando bem dos seus pastores? Estão demonstrando amor, sustentando a vida dos pastores em oração, em cuidado e interesse pelo pastor? Ou quem sabe o conselho apenas cobra, exige, briga e não demonstra o apoio que o pastor precisa? Estamos numa reunião de presbitério, onde há presbíteros aqui. Igreja, será que a igreja reconhece nos seus presbíteros homens que são humanos e que carecem das nossas orações e apoio? Paulo está exortando a igreja, ou agradando ou agradecendo a igreja. Ele exorta a igreja de Corinto, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Porque ela fazia o contrário. Mas aqui Paulo está agradecendo a igreja de Filipos por todo o apoio que ele recebia desta igreja. Irmãos, eu fico pensando no seguinte: todos nós, igreja presbiteriana, se nós conversarmos com qualquer pastor aqui, com qualquer conselho, nós vamos notar o seguinte: todos nós estamos recebendo pessoas de diversas situações. Muita gente chegando nas igrejas reformadas, tradicionais. A maioria delas vindas de movimentos que não eram reformados nem tradicionais, mas outras que nem crente eram. E isso tem dado o quê? Muito trabalho aos pastores, não é verdade? Os pastores têm que dedicar mais tempo a essas pessoas que estão chegando recente na igreja. Elas precisam de discipulado, elas precisam entender a nossa doutrina, as diferenças e tudo mais. Além de ter o trabalho com os que estão chegando, pastores, presbíteros, cuidando dessas ovelhas que estão chegando. Muitas vezes quem dá mais trabalho na igreja? Os crentes presbiterianos antigos na igreja. Aqueles que deveriam somar com o conselho e com os pastores, muitas vezes são os que causam pedra de tropeço. E deveriam entender: nós precisamos receber essas pessoas, doutrinar essas pessoas, discipular essas pessoas. Mas às vezes nós gastamos tempo para resolver problemas que não precisaríamos resolver. Problemas que poderiam ser evitados. E aqueles crentes que pareciam tão maduros na fé, parece que perderam toda a maturidade. Paulo está agradecendo à igreja de Filipos pela força que a igreja era no seu ministério. Ele vai voltar a falar sobre esse texto, daqui a pouco a gente retoma esse tema. E aí o texto vai mostrar então que a nossa força está em Deus, porque ele nos dá a igreja. Verso 10. Mas ele nos dá muito mais. Digo isso não por causa da pobreza. Por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra usada por Paulo aqui, aprender, não é aprender uma aula numa escola dominical, não é aprender uma aula numa escola secular. Um aprendizado que é passado de professor para aluno. O aprender aqui é um mistério que só Deus pode revelar e que só Ele revela àqueles que são crentes. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Paulo já dizia isso aos Coríntios. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi o segredo, o mistério do contentamento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo vai dizer, né? Tanto sei estar humilhado como honrado,
de tudo em todas as circunstâncias, já tem experiência de fartura, fome, abundância, escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como as pessoas pegam esse texto e tiram do seu contexto, dizendo que aquele que é crente, seus problemas acabaram, tudo se faz novo, né? nunca mais vai ter dificuldade, porque você pode tudo em Cristo. É isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu realmente posso passar pelos momentos mais ruins da vida, pelas dificuldades mais assombrosas da vida, mas eu tenho o fortalecimento que Deus me dá. Eu tenho a força para superar qualquer que seja o espinho na carne, a dificuldade que eu tenha de enfrentar. Tudo posso em Cristo, porque Ele é quem me fortalece. Então olha só, nós temos a nossa suficiência em Cristo, em Deus, nós temos a nossa força no Senhor, é Ele quem nos fortalece. E nós temos o nosso cuidado, que também vem das mãos de Deus, que provém de Deus. A partir do verso 14, ele volta a se alegrar com a igreja, agradecer a igreja, dizendo, vocês me fizestes bem, né? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, compartilhando a vida na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, verso 15, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo cita isso na carta aos Coríntios, porque Corinto era uma igreja riquíssima, com uma baita estrutura, que podia ajudar o ministério de Paulo em tantas as coisas que ele fazia. Ele arrecadava alimentos para os pobres em diversos lugares, ele fazia grandes obras, grandes viagens, mas a igreja de Corinto só criticava o apóstolo, e lá ele tinha que fazer tendas. Essa igreja, a igreja de Filipos, era a igreja mais pobre, no entanto é a igreja que mais investiu no seu ministério, é a igreja que estava sempre pronta a ajudar Paulo. E dizendo a Paulo, nós estamos juntos nas suas tribulações, nós estamos juntos na obra do Senhor. Por isso Paulo está agradecendo a igreja, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha que interessante. A igreja mais humilde, mais pobre, era a que mais investia nas necessidades, no suprir as necessidades do apóstolo. Não que eu procure o donativo, mas o que também me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Olha que interessante. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Irmãos, essa igreja, não contente de apenas ajudar financeiramente no ministério do apóstolo, ela mandou alguém para cuidar do apóstolo na prisão. Ela mandou Epafrodito lá na prisão, para ficar com ele por tempos e tempos, dias e dias. Paulo escreve a carta aos Filipenses para dizer, olha, Epafrodito não voltou, demorou para voltar, porque ele ficou doente. E Paulo está agradecido aqui. Por quê? Porque eles foram capazes de levar alguém para cuidar do apóstolo lá na prisão. Será que a gente se importa assim com as pessoas? Será que a gente se importa assim com os nossos líderes? Será que a gente está se importando com a dor das pessoas? Com a luta que elas têm enfrentado na vida? E Paulo vai dizer, eu recebi tudo e tenho abundância, eu estou suprido, desde que vocês me enviaram Epafrodito, e ele me passou as mãos, o que me vem de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando nós fazemos a alguém, mesmo aquele que não é crente, quando nós ajudamos, é como se estivéssemos fazendo a quem? Ao Senhor. Jesus diz isso. Eu estava nu, mas não me vestistes, eu estava com fome, estava com sede. Nós precisamos pensar nisso, de que maneira nós estamos cuidando uns dos outros. O nosso cuidado provém das mãos de Deus. E ele termina esse trecho com esse versículo maravilhoso, dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus há de suprir as nossas necessidades. Não haverão motivos para ter um coração descontente, ansioso, extremamente ansioso, desanimado, deprimido, porque em Cristo estão todas as riquezas do mundo. Irmãos, há um livro
E eu termino com essa ilustração, que eu já contei várias ilustrações desse livro várias vezes, vou contar uma bem mais rapidinha. A Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, onde ele tem várias ilustrações interessantes. Mas uma me chama a atenção, eu já contei aqui nessa igreja em algum momento, eu já contei em diversas igrejas, lá em São Caetano, sei lá quantas vezes eu já contei essa mesma história, e a que eu mais gosto do livro. Daquele jovem que o sonho dele era fazer uma viagem no cruzeiro, mas ele não tem dinheiro. E ele começa a guardar todas as suas economias, e ele fica feliz da vida quando ele passa na frente de uma agência de turismo e ele vê uma promoção da viagem. E ele resolve comprar. Só que ele se dá conta de que ele não tem dinheiro para comprar comida, só a passagem. E ele pensa, não tem problema, eu vou passar 7 dias nesse navio, 8 dias no navio, e eu vou dar um jeito, eu vou comprar um monte de pãozinho, creme de amendoim, e eu vou passar todos os dias comendo pãozinho e creme de amendoim, mas vou fazer minha viagem nos sonhos, vou para o cruzeiro. Irmãos, aquele jovem passa o primeiro dia feliz da vida, entra no navio, manda ver no pãozinho com creme de amendoim, vai curtir o navio. No segundo dia, a mesma coisa, mandou ver no pãozinho, né, e curtiu o segundo dia de viagem. E assim no terceiro. Quando chegou lá para o quarto, ele olhava para a comida do lado, das pessoas ao lado, e começava a pensar, puxa, eu queria tanto experimentar algo assim. Nós tivemos uma experiência muito interessante nessa semana passada, um grupo da melhor idade lá de nossa igreja, nós tivemos o privilégio de fazer uma viagem de navio, de cruzeiro, passamos alguns dias num cruzeiro. E a comida o tempo todo, eu estava com os meus filhos lá na madrugada, era 2, 3 da manhã, a gente estava comendo. Dormir para quê, né? Dormir, estamos em casa, vamos curtir, vamos aproveitar, curtir a comunhão ali com as pessoas, com a família, com os irmãos, comendo fruta, né? A alta madrugada, comendo frutas e tantas outras coisas. E aquele jovem naquela história, ele chega para o garçom e diz, garçom, por favor, me dá essa comida. Eu faço o que o senhor quiser, eu lavo o prato, eu lavo o chão, eu faço o que o senhor quiser. Isso já era o 5º dia de viagem. E o garçom diz, meu querido, o senhor comprou o ingresso, eu tinha direito a comer o que o senhor quisesse aqui. Só com o ingresso já te dava o direito a comer o que quisesse. E aí John MacArthur diz no livro, esse é o retrato da igreja hoje. Nós temos em Cristo riquezas insondáveis. Nós temos banquetes infinitos na pessoa de Cristo. Mas nós rejeitamos tudo isso. Não aproveitamos aquilo que Cristo pode dar. Somente Ele é quem alegra o nosso coração. Somente Cristo é quem satisfaz a nossa vida. O mistério do contentamento é que a nossa suficiência está em Cristo, a nossa força está nele e todo cuidado provém dele. Ele é quem supre todas as nossas necessidades. E por isso que Paulo termina o verso 20 com a conclusão. Ora, por conta de tudo isso que temos em Jesus, ora a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não sei o que vai acontecer no nosso ano, que ainda está no início. Uma coisa eu sei, mesmo que tenhamos de passar por tremendas dificuldades, nós também teremos momentos bons no ano. Mas sabemos que teremos tribulações, no mundo tereis aflições. Mas independente do que acontecer conosco no ano, nós temos a promessa de um Deus presente, de um Deus que se faz presente, que habita entre nós, que deu uma promessa maravilhosa e diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco na nossa tribulação. Jesus está conosco nos momentos alegres da nossa vida. Jesus vai estar conosco em qualquer que seja a situação. Nós precisamos nos alegrar e aproveitar o que só Jesus pode conceder à nossa vida. Esse é o mistério do contentamento. Que Deus assim nos dê um coração agradecido, satisfeito, contente no Senhor. Amém.